hoje nós vamos ler um Salmos, aliás, nós vamos ler um único versículo do Salmo 143. Eu aconselho até, se você depois, com mais tempo, puder, leia os 12 versos do Salmo 143. E nós vamos ler apenas o versículo 10, Salmos 143, no versículo de número 10. Desde ontem, em oração, e já me preparando para estar aqui com vocês, eu pedi a Deus uma palavra, e uma palavra para a minha vida também. O pastor, de certa maneira, ele é como um padeiro. Nós preparamos o pão e temos a missão de servir o pão, de oferecer o pão, de dar o pão às pessoas, mas nós também somos abençoados com essa dádiva de receber de Deus a palavra. E aquele que lavra a terra, como está escrito, é o primeiro a comer dos frutos. Eu falava com Deus sobre as circunstâncias da vida, aqueles momentos da vida, quando nós nos sentimos perdidos, quando nós não temos direção, quando nós não sabemos o que fazer, quando parece que a nossa vida saiu do nosso controle. Todos nós gostamos, de certa maneira, de ter o controle da vida. Não que nós estejamos dirigindo, sabemos que quem dirige tudo é Deus. Mas é uma sensação mais confortável, por falar para você que dirige, principalmente quem dirige bem, você ter as mãos no volante. E de passageiro, pelo menos para mim, a não ser que a pessoa do meu lado esteja dirigindo bem, seja uma pessoa que dirija bem, que eu possa confiar, eu me sinto desconfortável. Então, na nossa vida é mais ou menos assim. E às vezes parece que nós estamos de passageiro na nossa própria vida. As coisas estão acontecendo sem a nossa anuência, estão acontecendo sem a nossa vontade. Parece que outros estão controlando as coisas, parece que sempre tem alguém, e se fosse alguém que nos amasse, alguém que se importasse, mas muitas vezes alguém que age como se nós fôssemos apenas um objeto ali, uma coisa qualquer na existência. Então a gente fica assim meio, como se diz, a ver navios, sendo levado, sendo conduzido pelo vento da circunstância, não sabemos aonde vamos chegar. Pensa comigo, vou dar alguns exemplos, enquanto você já se prepara para ler comigo Salmo 143, 10. Uma pessoa com um casamento em dificuldade. E uma parte, vou pressupor que você seja a parte correta nessa crise, uma parte quer continuar o casamento, está disposta a relevar as coisas que já aconteceram, a perdoar o que tiver que perdoar, a recomeçar o que tiver de recomeçar, a mudar o que tiver que mudar, mas de repente lá na outra ponta, do outro lado, não há essa contrapartida. A pessoa não quer, talvez a senhora está lutando e o seu marido não quer. Talvez o senhor esteja lutando e a sua esposa não quer saber. Perdoe a expressão, vou dizer, uma nécia, uma tola, uma desvairada, ou ele, um tolo, um nécio, um desvairado, que não está pensando na família, que não está pensando nos filhos, que não está pensando na história que vocês vivenciaram, nas coisas boas que aconteceram até que a crise foi instaurada, até que alguma coisa desandou no meio do processo. E dá para consertar tudo. Os antigos dizem que só não tem jeito para a morte. Mas enquanto há vida, há esperança, concorda? Eu acredito piamente, do fundo do meu coração, que enquanto há vida, enquanto o paciente respira, ainda que seja por aparelhos, ainda que seja medicado, ainda que ele esteja entubado, enquanto há vida, há esperança. É possível.
possível, então, restaurar um casamento, é possível restaurar a vida financeira, é possível restaurar o relacionamento familiar de pais e filhos, é possível voltar para Jesus, você desviado me assistindo agora, você decepcionado com o pastor, com a igreja, com denominação, com teologia, sabe? E isso tudo veio à tona na sua alma e você teve quase que um surto espiritual. E você jogou tudo para cima, o que você acreditava, o que você colocava a sua fé. Mas ainda tem jeito. Como? Olha o que Davi está dizendo. Este é um salmo de Davi. Em meio a uma perseguição ferrenha, em meio a circunstâncias contrárias, em meio a inimigos multiplicando-se, ele para diante de Deus e diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por uma terra plana. Medita comigo. Essa é uma das poucas declarações na Bíblia que o salmista ou o escritor não diz: ensina-me a tua vontade. Preste atenção, ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade. Porque a vontade de Deus é possível que você já saiba, principalmente se você é um cristão, se você é uma cristã, se você é um filho, uma filha de Deus. Nós já sabemos a vontade de Deus. Por isso que eu falei há pouco, antes da pregação, que você deveria rever seu conceito de fazer de um pastor, de uma pastora, um guru espiritual. De ficar ali toda hora pedindo um conselho para aquela pessoa, o que você faz, porque no fundo você sabe o que fazer. Você tem já uma porção da revelação de Deus no seu coração. As palavras, geralmente, as palavras de Deus, as palavras das Escrituras, já estão. A Bíblia fala que Deus, no novo nascimento, inscreveu a sua lei dentro dos nossos corações. Então, tem coisas que são óbvias. Você quer o quê? Você quer, na verdade, olha só, veja como seu coração é mau nesse sentido. Você quer fazer uma coisa errada e você quer alguém que avalize isso. Por isso que você fica procurando. Ou talvez você está seguindo essa pessoa, sendo acompanhada por essa pessoa, porque ela só fala o que você gosta de ouvir. Você gosta de ter o seu ego massageado, você gosta de fazer o papel do coitadinho, e aquela pessoa fica te tratando, aquela pessoa, eu digo, aquele pastor, aquela pastora, aquele terapeuta, e agora está na moda esses terapeutas cristãos, eles ficam massageando o seu coração, eles ficam tratando você como se você fosse a vítima do processo. E é muito possível que você não seja a vítima do processo. É muito possível que você seja o grande algoz, o grande culpado das coisas erradas que estão na sua vida. Que você seja o grande provocador das coisas que estejam acontecendo na sua vida. Nós temos que parar de nos vitimizar. E quando que isso acontece? Quando a gente reconhece e chega diante de Deus e pede: ensina-me a fazer. Veja, não é sobre saber, é sobre fazer a tua vontade. Ensina, Senhor. Eu quero parar. E talvez seja necessário parar, respirar fundo. Para mesmo, para, respira. Quem sabe dê uma pausa. Para muitas coisas na vida a gente precisa dar uma pausa. E aí começar a pedir: Deus, me ensina a fazer. Veja que fazer demanda ação. Você não fica passivo, você não fica de braços cruzados. Não, você vai fazer alguma coisa. Falei de casamento, de finanças, de família, de vida espiritual. Veja que essas coisas, para elas serem restauradas e de acordo com a vontade de Deus, não mais a sua própria vontade, não a vontade de alguém, não uma submissão de escravidão, ou um sequestro emocional, porque alguns de vocês vivem sob um sequestro emocional, religioso, sentimental, muito ferrenho. Um ministro de Deus, eu vou dizer: senhora,
senhorita, não é casada ainda, namora, é noiva de um cara que já te bateu, que já te dá uns tapas na cara. E a senhora não terminou, a senhora não denunciou ele para a polícia ainda? Não foi fazer uma queixa, não solicitou a Maria da Penha? E ainda quer dar uma chance para se casar com ele? A senhora quer o quê? A senhora quer se matar? Porque a senhora está se matando, isso é um suicídio. Vai casar com um cara que já te bate, vocês não são casados ainda, vocês estão noivos, namorados, sei lá, que tipo de relacionamento é esse? Não dá nem para nominar esse relacionamento, esse cara já te bate, já te dá tapa na cara, me perdoe assim a maneira que eu falo, e você ainda vai se casar com ele? Ah não, é que a pastora que me atende falou para eu casar com ele, que ele vai mudar. Ele vai mudar sim, ele vai ser um homicida, um feminicida, você vai ser a vítima dele. Ele vai mudar para a cadeia, mas você vai mudar para o cemitério. Assim, a gente precisa, às vezes, ter algumas atitudes mais sensatas. E tudo que você aprende nas Escrituras sobre a vontade de Deus tem a ver com sensatez. Lembra quando tentaram, lá em São Lucas, capítulo 4, Jesus foi pregar em Nazaré, a cidade dele, ele, imagina, iniciando seu ministério, ele quis ir lá na cidade onde ele foi criado, dos 2 aos 30 anos, ele passou 28 anos em Nazaré, o coração de Jesus queimava para salvar aquelas pessoas. As pessoas não gostaram dele, da pregação dele, do que ele falou, tentaram precipitar, pegaram Jesus, seguraram Jesus, levaram na beira do precipício e tentaram jogar. Sabe o que a Bíblia diz? Retirou-se do meio deles. Jesus foi embora de Nazaré. Não há na narrativa dos evangelhos menção de que Jesus tenha voltado em Nazaré. Aos 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele não volta em Nazaré. Foi a primeira e a última vez que tentaram matar Jesus. E ele veio para morrer, mas ainda não era chegada a hora. O que Jesus fez? Ele ficou falando, Deus me mostra o que fazer. Não, ele retirou-se, foi embora. Aqui eu não volto mais, eu não piso mais os pés. Aí lá em João 7, quando os judeus tentavam matá-lo, está escrito que Jesus não andava mais publicamente, porque os judeus procuravam matá-lo. O que Jesus fez? Ele teve bom senso. Se eu estou num lugar, numa cidade, entre pessoas que querem tirar minha vida, eu vou ficar, como se diz, bancando bobo, besta? Não. Às vezes você tem que ir embora, às vezes você tem que sair daí, essas pessoas te fazem mal, essas pessoas querem o teu mal, essas pessoas te prejudicam, essas pessoas estão vivendo coisas que vão te prejudicar, se elas caírem, você vai cair junto ou você acha que não vai cair junto? Por que a Bíblia nos recomenda não estar no caminho dos pecadores, não se assentar à roda dos escarnecedores? Porque na hora que a casa cair, se você estiver dentro da casa, você vai cair junto com a casa. E aí você está pedindo o que para Deus? Você já sabe a vontade dele. Então pede para ele te ensinar a fazer a vontade dele. Ação. Ação. Me mostra, Senhor, como fazer a tua vontade. Preciso agir. Ninguém ganha dinheiro jogando na Mega Sena. Aliás, ninguém tem aqueles, que acertam as 6 dezenas lá. Mas um em quantos? Em 200 milhões? Você vai ficar esperando? Você está esperando ter o parente rico morrer para você ficar com o dinheiro dele? Não, vai trabalhar, peça para Jesus te mostrar. As pessoas que ganham dinheiro, elas fazem alguma coisa e dá certo, por que não vai dar certo para você? Então você tem que aprender a fazer. Saber a gente sabe, agora é fazer. E aí a segunda parte é um pedido, para você não ficar sendo conduzido por guru, por pastor, por terapeuta, por psicólogo, por coach. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Espírito Santo, me guia, que eu seja sensível, que o meu coração seja como a vela do navio e o teu vento assopre na direção que eu tenho que ir. De alguma maneira você saberá, eu não tenho nem tempo para explicar como o Espírito Santo age,
mas Ele guia. O Espírito Santo nos guia e nos guia por terra plana. Acho que já está num tempo da sua vida, imagino que sim, das coisas serem mais tranquilas, não é verdade? Muito caos, muita confusão, muito infortúnio, muito buraqueira nessa sua jornada. Tá? Será que já não chegou o tempo sim, de você estar mais tranquilo, de você andar numa terra mais plana, de viver um tempo de mais paz, de mais tranquilidade, de menos confusão, de menos gente ruim? Acho que chegou o tempo, não chegou? Então o Espírito Santo nos guia por uma terra plana. Ele nos ajuda a viver em paz, a trilhar um caminho de paz, com pessoas boas, com situações mais tranquilas. E a resposta está nesse salmo. Eu tenho convicção, certeza no meu coração, que assim como Deus falou comigo, Ele falou com você. Ensina-me a fazer a Tua vontade, porque Tu és o meu Deus, e que o Teu Espírito Santo me guie por uma terra aplainada. Amém?